E agora vamos às notícias internacionais. Para isso, vamos falar com o nosso correspondente em Lisboa, Tiago Basílio, que vai estar conosco aproximando Portugal e Europa do Brasil. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo ao Jornal Primeira Página. Quais são as notícias que você traz hoje pra gente? Olá, bom dia, Isaac. Bom dia a todos que nos acompanham aí no Brasil e no mundo. É uma satisfação muito grande estar inaugurando essa cobertura, da Rádio UNASP, diretamente de Lisboa, no ano do Brasil em Portugal. Aqui nós vamos conhecer um pouco mais da cultura do nosso país irmão e acompanhar esse momento de crise que está assolando a população portuguesa e europeia de uma forma geral. E por falar em crise, hoje o nosso tema não é outro, Na última quarta tivemos aí uma grande greve em Portugal, tivemos manifestação por todo o país e, aliás, não só em Portugal, mas também na Espanha, na Itália e na Grécia. Muitos manifestantes, milhares de manifestantes preencheram as ruas das cidades para expressar o descontentamento com as medidas dos governos em cortar gastos e benefícios. Aqui em Lisboa, os manifestantes percorreram as principais ruas do centro histórico da cidade e marcharam até o prédio do parlamento. Houve confrontos entre alguns manifestantes e a polícia. Gritos de "o povo unido jamais será vencido" traduziam o contrariamento da população com relação às medidas de corte do orçamento e aumento de impostos orientados pela Troika, que é um organismo composto pelo Fundo Monetário Internacional, a União Europeia e o Banco Central da Europa, como condição fundamental para Portugal receber uma ajuda financeira internacional. As taxas de desemprego aqui também estão bem elevadas. A mais atualizada é a de que 15,8% da população está desempregada e com previsão nada animadora para 2013. Especialistas em economia afirmam que no próximo ano deve atingir quase 16,5% de desemprego. A situação entre os jovens ainda é pior. Estima-se que 39% deles estejam desempregados no momento. Esses e outros motivos levaram os europeus a reduzirem muitos serviços nessa quarta em protesto: transporte, saúde, coleta de lixo. Outros setores também foram muito afetados. Centenas de voos da TAP para outros países da Europa e também para a África foram cancelados ou remarcados. Mas até o momento os previstos para o Brasil não foram afetados. Enfim, muitas complicações nessa que foi considerada uma das maiores greves da história portuguesa. Sem dúvida, Tiago. Uma situação realmente muito complicada aí na Europa. Você falou sobre Troika. Na última segunda-feira, a Angela Merkel, que já é considerada por alguns como a cara dos cortes de orçamento e aumento de impostos, foi a Lisboa. Como a população reagiu? Como ela recebeu a visita da chanceler alemã? Foi uma visita rápida, Isaac, mas foi suficiente para parar os principais pontos de Lisboa. Uma segurança realmente muito reforçada, mas não é por menos, Muitos portugueses não viram com bons olhos essa visita, já que, como você mesmo disse, ela é considerada uma grande responsável por fazer com que Portugal necessite tomar medidas de corte do orçamento tão elevadas, já que ela responde pela maior economia europeia e, claro, tem voz ativa aí nas negociações das medidas de resgate aos países em crise. Alguns manifestantes tinham cartazes que diziam "Hitler, go home". Na tradução do inglês quer dizer "Hitler, vá para casa", expressando aí de uma forma muito forte o descontentamento de alguns com a vinda da chanceler. Merkel se encontrou com o presidente de Portugal, Cavaco Silva, e almoçou com o primeiro-ministro Passos Coelho. Em discurso, Angela Merkel elogiou a implementação das reformas econômicas no país e afirmou ainda que é necessário um tempo para que os efeitos sejam efetivamente sentidos. Tiago, voltando a falar agora sobre as manifestações, na Espanha também houve muitos protestos nesta quarta-feira? É isso mesmo? Muitos, Isaac, e grandes tensões entre policiais e manifestantes. 70 pessoas foram detidas nas primeiras 12 horas da greve geral e 34 pessoas foram feridas, são informações confirmadas pelo governo espanhol. O país segue com um dos maiores índices de desemprego da Europa, cerca de 25% da população, e entre os jovens supera aí os 50%. Uma situação que realmente revolta os espanhóis, Isaac. Com certeza. Nós vamos acompanhar essa situação de perto nos próximos meses com a sua ajuda, Tiago. Obrigado pelas suas informações. Grande abraços a todos, até breve.